Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui de volta ao nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar. Nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, bom dia. Nós vamos falar hoje com o doutor sobre uma questão que diz respeito a você, a mim, ao próprio doutor, que é a questão do direito do consumidor. Às vezes tem muita gente ainda que não sabe. Sim. É que hoje, né, toda loja física, né, todo prestador de serviço tem que ter um exemplar do Código do Consumidor no balcão. Tem que ter lá no balcão, para que o consumidor, na dúvida, ele vai, o próprio consumidor, Sim. porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei assim, relativamente simples, sabe? Imagino. Eu nunca olhei, nunca li, mas eu imagino que seja fácil de entendimento. Fácil de entender. Tem algumas partes assim que exigem um pouco mais de interpretação, mas no geral ele é simples, né? Entendi. Então a primeira exigência aí é ter ali um exemplar, né? Porque tem uma situação assim bem interessante, né, que ainda acontece muito, né? Às vezes você está passando na calçada, né? E aí tem uma loja lá que colocou um produto, um tênis que você sabe que custa lá R$500. Sim, tá? Sim. Mas a loja colocou lá um cartaz lá na frente por R$50 aquele tênis, tá? Aí, opa, vou aproveitar, eu quero esse tênis, né? Sim. Só que aí a hora que eu entro na loja, a vendedora falou, não, foi um engano, faltou um zero lá na oferta. Você colocou... O preço anunciado tem que ser vendido por... O preço anunciado tem que ser garantido. Muito bom, entendeu? Muito bom. Tem que ser garantido. Quer dizer, errou, é problema da loja. Entendi. Entendeu? Tá lá, pode trazer testemunha e tal. E isso está bem explícito no Código de Defesa do Consumidor. Né? Fez a oferta, tem que porque o problema, até em supermercado, gente, você vai lá, tem um vinho maravilhoso, custa caro, mas ele tá muito barato. Aí você vai pro caixa. Aí passa lá, vem aquele preço que você não tem condições de pagar. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo no supermercado daqui. Eu chamei a gerência, ela falou, mas é que... Eu falei, eu não vou criar nenhuma confusão, mas vocês vão ter que arrumar lá. Porque afinal, falei, eu não quero, nem com desconto. Daí, nós damos desconto. Eu falei, não, por favor, eu ia comprar por esse preço. Então, eu acho que assim, isso precisa ser... Porque o preço da gôndola é o preço que vai ser passado no caixa. Por favor. Porque imagine uma situação dessa, né? Você pegou lá a mercadoria, o vinho, no caso, e aí você fez as suas contas, né? E aí chega no caixa, o preço que te passaram ali no caixa, não, era você uma passa coisa por um totalmente... ali na hora. Passa, que às vezes você não tem nem como pagar, o cartão não tem aquele saldo, ou você não tem aquele complementar em dinheiro, eu acho. Né? Então são direitos que o consumidor deve estar atento, tá? Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é em relação a serviços, né? Sim. Lembre-se, por exemplo, que os bancos são prestadores de serviço. Sem dúvida, e dão problemas muitos, né, para os seus consumidores. Bancos, seguradoras, né? Então, essas instituições, lá no começo, elas quiseram sair do Código do Consumidor. É como se a relação bancária não estivesse abarcada no Código do Consumidor. Como se você não estivesse comprando nada do banco. A gente compra milhões de coisas. Hoje em dia está estabelecido banco, seguradora, concessionárias de energia elétrica. Tá? Eu tenho lá uma granja de aves, por exemplo. Tá? De repente caiu a energia, ficou lá meia hora, uma hora sem energia. Os frangos morrem todos, porque ele tem que ter uma temperatura. Nossa, é verdade. Tem que perde toda a produção ali. Aí nesse caso dá para acionar a operadora de energia elétrica. Você tá lá, planejou o seu casamento, tá feliz da vida com os convidados, tudo certo, o casamento começa, a festa começa, mas aí a energia acaba. Naquele momento, naquele dia, e aí demora meia hora para voltar e os seus convidados todos lá no escuro.
você, consumidor, tem todo o direito de entrar com uma ação de indenização contra a concessionária de energia elétrica. Eu estou dando esses exemplos para mostrar a questão de serviços. De serviços. E a elasticidade da lei que atende todos os interesses. Doutor, só um recado final a respeito do fornecedor. Como é que o fornecedor, o lojista, o industriário, sei lá, como é que ele se protege no universo desse? Para atender bem e para não ter problemas. Olha, é muito boa, né, essa questão, porque a gente tem que ver os dois lados. Claro, né? Sem dúvida. A gente tem que pensar em justiça. Né? Não pode ter excesso nem do lado do consumidor, nem do lado do fornecedor. Concordo. Então, para que o empresário ele diminua as possibilidades de ter problema com os seus consumidores, então ele tem que ter um treinamento melhor em relação à parte fabril, né? Seus operários, para que o seu produto saia com mínima possibilidade de defeito, ou de preferência defeito zero, né? Se ele é um prestador de serviço, que o seu serviço também, né, saia da melhor qualidade possível, né? É possível também o empresário contratar seguros especificamente para essa situação. Se houver um problema com o consumidor, então a seguradora vai pagar uma eventual indenização. Interessante. Então ele pode fazer uma auditoria em relação ao seu processo de fabricação. Né? Então o empresário deve estar atento a isso, colocar um exemplar do Código do Consumidor lá na sua loja, no seu atendimento. Então se cercar de situações, né, tendo essa consciência, para que tenha menos problema. Afinal de contas, o que está mais aí você tem que levar em consideração é o seu nome, o nome da sua empresa, o nome de você como profissional. Né? Então tem que ser levado em conta essa situação. Eu acho que assim, exageros de ambos os lados não são bons. Né? A relação de compra e venda ela tem que ser muito boa para quem vende qualquer tipo de produto, serviço, sei lá, e muito prazerosa para quem compra, porque as coisas fluam. É desse jeito que se fazem os relacionamentos comerciais. E com a lei, tendo a lei como base. Tá? Tem um jogador de futebol, né, que aquela frase, né? Diz que foi uma frase infeliz que pegou mal, mas a gente não lembrar, né? Diz que a gente não pode querer levar vantagem em tudo. Né? E tinha um comercial lá de cigarro e tal, né? Então, nem o consumidor, nem o fornecedor deve trabalhar pensando em levar vantagem. Né? O consumidor, eu vou entrar com uma ação para ganhar um dinheiro contra o fornecedor. Não pode ser essa coisa. Deve-se recorrer ao judiciário, seja o PROCON, seja os sistemas de proteção, desde que realmente haja um problema, né? Porque senão você está inflacionando as coisas, né? E quem realmente tem direito acaba não recebendo. Inclusive usando o sistema todo de justiça e todos os custos que envolvem isso de uma maneira que às vezes não vai lhe chegar a nada, né? Muito bem, muito obrigado, doutor. Foi ótimo, eu acho que nós rodeamos muito bem o assunto, alguns pontos importantes para que você conheça melhor seus direitos, use melhor, e para que você, que produz, que atende, que enfim tem uma loja, que vende, que fornece, também se proteja diante desse universo. Muito obrigada. Muito obrigado.